Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando o vereador, presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Carlos Juliano Budel. Fim de ano é época de balanços, de atividades, de muita organização, do que fizeram durante o ano. E hoje vamos fazer aqui um balanço das atividades, vamos pelo menos tentar direcionar nesse tema com relação às atividades da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Budel, seja bem-vindo ao 40 Minutos. Eu que agradeço, Heitor, é um prazer estar no teu programa aqui pela primeira vez. Tá? Um programa, aliás, te parabenizar, o programa você criou um estilo próprio. Aliás, como todo artista, você é um artista, né, Heitor? Você tem um dom nas mãos aí, e a criatividade, um caricaturista que tem a sua marca, então o teu programa também leva o estilo do Heitor. Então, o prazer é meu estar contigo aqui à disposição para qualquer assunto aqui. Muito obrigado, e eu já tive a satisfação de fazer sua caricatura, né? Já. Durante as campanhas, Várias aí, campanhas. A gente se divertindo, todo mundo, né? Que na realidade a caricatura é uma sátira, né? Dos acontecimentos. Exatamente. Muitas matérias foram discutidas durante o ano na Câmara Municipal. Poderia falar de algumas de maior relevância? Olha, Heitor, na verdade a Câmara Municipal ela tem trabalhado em projetos extremamente importantes para a comunidade. Nesse momento, por exemplo, nós ainda não encerramos o ano, nós deveremos ir até o dia 21 de dezembro. Por exemplo, estamos trabalhando o orçamento do ano que vem. E esse ano, Heitor, mais do que nunca, a comunidade participou e os vereadores deram a sua parcela digamos assim, na composição, na elaboração final do projeto, nas emendas. Aquilo que é possível fazer na Câmara Municipal são as emendas. A Câmara está mais democrática? Mas, olha, extremamente. Foi feita uma audiência pública com a comunidade, chamamos a comunidade, foi dada uma publicidade ampla para que a comunidade viesse à Câmara Municipal, toda a sociedade organizada, representantes, enfim, moradores de Foz do Iguaçu, estivessem lá na Câmara Municipal para expor as suas necessidades, expor os seus pensamentos, discutir. E tudo aquilo que foi apresentado lá, praticamente 90% foi aproveitado pelos vereadores e a comissão mista da Câmara Municipal, que é a comissão que, digamos assim, é encarregada de fazer os últimos ajustes no orçamento, ela negociou, sentamos os 14 vereadores e a maioria dos vereadores abriram mão das suas, suas cotas pessoais, alguns 50%, outros 60%, e deixaram que a comissão mista trabalhasse essa sobra, essa quota que ficou dentro dos 3% que a Câmara pode apresentar de emendas, para trabalhar aquilo que foi ouvido, escutado da comunidade. Então, uma maneira extremamente democrática. Te digo o seguinte, não fizemos nada mais do que a obrigação, mas é fundamental que nós ressaltemos isso, porque a grande maioria não faz. E essa legislatura, essa atual Câmara de Foz tem sido extremamente transparente. Projetos como o Alvará Fácil, uma quantidade enorme aí de projetos que foram oriundos do Poder Legislativo, do quanto aos projetos que vieram do Executivo, Heitor, para a Câmara Municipal, 99% deles foram aprovados por unanimidade, quer dizer, não houve aquele ranço de situação, de oposição, não, trabalhou-se pela cidade. E também a publicidade a todos os atos da Câmara. O ranço que o senhor se refere é devido a siglas políticas, por causa que normalmente é normal haver discordâncias num debate. Exato. Exatamente, só que a discordância no debate, as diferenças de opiniões, as divergências político-partidárias, elas são normais. Agora, o que você não pode confundir é na ação na Câmara Municipal. Você lá analisando projetos que são de interesse da comunidade. Sim. Se ele veio do Executivo, você não aprová-los por esse posicionamento contrário, não.
nós aprovamos tudo aquilo que foi de interesse da comunidade. Da comunidade. Isso. Corrigimos aonde teve que se corrigir, rejeitamos aonde houve necessidade de rejeitar, mantivemos vetos, reprovamos, derrubamos veto. Quer dizer, a Câmara trabalhou de forma transparente, de forma totalmente independente e principalmente valorizando a independência dos poderes e dando condições de que cada poder cumprindo o seu papel sem nenhum tipo de atrelamento, o resultado que se consegue com isso é que é uma melhor qualidade na prestação do serviço público. E os valores orçamentários que já estão definidos para 2008? Já praticamente todos fechados. Sim. Foram feitas emendas, 96 emendas. Houve propostas do Executivo? Não, do Executivo vieram 3, de emendas agora. Sim. Porque o orçamento, ele vem, a peça orçamentária, o orçamento geral do município, Heitor, Sim. ele vem do Executivo para o Legislativo. Certo. E ali no Legislativo é que os vereadores trabalham as emendas, como nós fizemos agora depois da audiência pública, foram trabalhadas as emendas. E o próprio Executivo mandou 3 emendas para adequar alguns cálculos feitos anteriormente, algumas pretensões que foram mudadas. Sim. Na sua opinião, o que a Câmara Municipal fez de melhor em 2007? Existe algo assim que se evidenciou que merece ser falado nesse momento? Porque é lógico, é um conjunto de ações praticados durante o ano. Mas às vezes acontece algo que vale a pena ser lembrado. Olha, com relação aos projetos, Heitor, e a todos os telespectadores do teu programa, com relação aos projetos, a Câmara ela agilizou, vem agilizando. Nós estamos trabalhando em nós estamos com 22 sessões extraordinárias convocadas, cada sessão em média, cada reunião extraordinária em média 3 sessões, são 60 sessões que foram feitas de maneira extraordinária. Então, com relação ao andamento de análise de projetos, isso a Câmara tem marcado uma posição firme. Agora, esse ano ficou marcado, Heitor, digamos assim, primeiro, pela definição de uma política de publicidade, de austeridade na condução do orçamento e uma busca incessante de ouvir a comunidade. Sim. A todo momento, Heitor, qualquer assunto que tenha que ser rediscutido, mesmo projetos que estão na boca do forno para serem aprovados e que se surge qualquer ponto por parte da comunidade ou de qualquer outro nível de poder, a Câmara chama para o diálogo. Levamos a Câmara esse ano de maneira forte para os bairros. A Câmara itinerante tem sido um sucesso. Aliás, convido a todos amanhã às 19 horas na Escola Municipal Helenice Melhorança, ali no Jardim América, a última sessão desse ano da Câmara itinerante. A Câmara que vai ao bairro, né, a maioria da população não pode participar de uma sessão normal, as sessões ordinárias e extraordinárias. Sim. E nós levamos aos bairros até foi um projeto de minha autoria, mas que tive a felicidade de ter a aprovação total de todos os vereadores e muitos deles estão participando de maneira ativa nessa Câmara itinerante, com uma proposta diferente, Heitor. Na sede, nas nossas sessões normais, os projetos são discutidos, debatidos, mas não é permitida aquela interação entre o público que está presente e os vereadores, por uma questão de regimento e de lei orgânica. Agora, a sessão das câmaras itinerantes é o contrário. A Câmara vai ao bairro e quem fala é a população, sem exceção. Quem se inscrever, quem pedir a palavra, tem direito à palavra. E tudo aquilo que é lá colocado de reclamações, sugestões, críticas, são transformadas no instrumento que o vereador, que a Câmara tem de cobrar das autoridades constituídas, que são as indicações. E essas indicações são assinadas por todos os vereadores que participaram daquela reunião e encaminhadas, seja Prefeitura, Sanepar, Copel, Polícia Militar, enfim, as instâncias de governo que sejam afetadas pelos problemas que lá foram representados. Então, Câmara itinerante, um sucesso. Levamos a Câmara à universidade. Fizemos uma sessão na universidade e o ano que vem vamos continuar em todas as universidades de Foz do Iguaçu, em todas as faculdades, vamos levar a Câmara. Estamos trazendo para a Câmara, levando o estudante de nível secundário e do fundamental,
para que estimular um pouco no jovem o gosto pela política, para que desperte no jovem o fato de que política é algo sério, positivo, que precisa, nós não vivemos sem ações políticas. Lógico que existem as distorções, mas como em tudo na nossa vida existe o bom e o mal. Mas essa política de levar o jovem à Câmara Municipal é para despertar, que ele venha participar. E a publicidade, a televisão está transmitindo todas as nossas sessões, fizemos concorrência para que fossem transmitidas as nossas sessões, estão sendo transmitidas. Temos programas semanais que debatem, tem inclusive aqui na Foz TV, tem o Câmara em Debate, que é um programa da Câmara Municipal que busca discutir assuntos internos da Câmara, ouvir a comunidade. Estamos na internet, a Câmara de Foz do Iguaçu foi a primeira Câmara do Estado do Paraná a estar 100% na rede mundial de computadores. Sim. 100%. A sessão é assistida em qualquer parte do mundo. O Delcio, estão de parabéns pela iniciativa, principalmente por levar a Câmara no meio estudantil. Mas eu vou te pedir um tempo, que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando o vereador e presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Carlos Juliano Budel. Budel, o mundo gira em torno dos negócios. Muita gente considera a Câmara um balcão de negócios, onde os interesses políticos funcionam em cima do toma lá da cá. Isso baseado em interesses políticos e siglas. Você vê a Câmara hoje assim ou ela se modificou? Eu tenho absoluta certeza que essa legislatura, Heitor, ela quebrou paradigmas. Tá? Sim. Ali a Câmara Municipal, eu desconheço, e todos os projetos que estiveram ali são projetos em que as votações foram em cima de discussões sobre mérito do projeto, sobre técnica do projeto, sobre legalidade do projeto e, mais do que tudo, interesse público sobre o projeto. Então, com essa tranquilidade nós temos a Câmara. Essa atual legislatura está honrando digamos assim, o voto de confiança que o povo depositou em cada um dos vereadores. Então, é lógico que pode existir divergências, digamos assim, diferença de posturas, mas o serviço da Câmara, aquilo que a Câmara se propôs a fazer, ela está fazendo. Críticas estamos recebendo. Aliás, uma das críticas que nós recebemos, e eu fico feliz em tê-la recebido, foi o fato de que a Câmara, Heitor, estaria se intrometendo em tudo. Alguém criticou, escreveu, não, Câmara lá, o presidente está se intrometendo, os vereadores estão se intrometendo em tudo. Isso eu julguei extremamente, porque na singeleza da palavra, a Câmara está se intrometendo, ele acabou dando um atestado de que realmente o vereador está participando de tudo. Ele está Nós agindo. estamos agindo e interagindo com a comunidade, porque não é somente a sessão, Heitor, é ir lá na sessão e votar. A participação das comissões normais, as comissões permanentes, que são aquelas comissões que analisam os projetos, as várias comissões, desde a legislação, desde finanças, desde obra, turismo e saúde, a comissão mista que trabalha principalmente o orçamento, as comissões temporárias, que são as comissões de inquérito. Enfim, a Câmara o vereador tem tido um trabalho extremamente forte, digamos assim, pelo fato do Poder Legislativo ser o poder que está mais próximo ao povo. A Câmara recebe todos os dias uma quantidade enorme de pessoas que vão lá com os mais variados tipos de problemas, e quem os atende são os vereadores. Às vezes resolve, às vezes diminui aquela dificuldade em esse contribuinte, esse cidadão ter acesso aos serviços do poder público, tá? Mas a Câmara tem feito o seu papel, ela tem demonstrado uma interação muito forte com a comunidade. Em todos os setores. Por exemplo, uma ação da Câmara Municipal que no começo não foi entendida. Nós cobramos uma posição, por exemplo, das entidades de meio ambiente.
com relação à bacia do Rio Monjolo. Heitor, ninguém vinha falando nisso, a Câmara foi mexer nessa ferida. O Rio Monjolo, Heitor, e a todos os telespectadores que estão nos acompanhando, o Rio Monjolo nasce ali no Jardim Central, tá perto da mesquita, ali atrás da mesquita, tá? Nasce ali, corta todo o centro da cidade aqui e deságua a foz do Rio Monjolo aqui abaixo da terceira pista ali. Esse rio nasce, corre a cidade, toda a bacia dele, a bacia de um rio é a área de influência desse rio, aquela área onde para se entender geograficamente, é a área delimitada por uma poligonal, onde toda a água da chuva que cai ali, ela corre em direção àquele rio. Então, ela na realidade é uma bacia e o rio está no meio. Então, a bacia do Rio Monjolo, ela está totalmente dentro do perímetro urbano e digamos assim, atendida 100% pela Sanepar na coleta do esgoto. Qual que é o raciocínio óbvio? Se você tem um rio que corta a cidade e toda a rede de esgoto está coletada, o óbvio seria esse rio não ter nenhum poluição, agente poluidor. Agente poluidor, digamos assim, nenhum índice de poluição. E você vai lá na terceira pista, domingo lá, às vezes você não aguenta o mau cheiro. Isso todo mundo está percebendo e reclamando, a cidade toda. Então, a Câmara, nós já fizemos 2 incursões, e em cima disso a Sanepar agilizou os serviços de fiscalização, porque a Sanepar tem a rede coletora, tem gente não ligando, gente ligando na água pluvial, tem outros que o rio passa embaixo ali, furaram a galeria celular, é uma galeria de 2,40 metros por 1,5 metro, com 25 centímetros de espessura de concreto, e mesmo assim alguns conseguiram perfurar e jogar o esgoto direto ali. Então, essa foi uma ação da Câmara Municipal que nós somos criticados por termos promovido o encontro de todas as entidades ligadas ao meio ambiente para discutir a bacia do Rio Monjolo tem que ser revista. Você tocou num ponto importante, porque nós estamos numa cidade turística e você não consegue, tem dias de que devido talvez à pressão atmosférica, você não consegue andar nessa cidade, vai precisar daqui uns dias talvez alguma coisa para tampar o nariz, alguma coisa aí, levar um oxigênio e distribuir para esse turismo. Porque ali na terceira pista, os domingos de manhã, quando o sol está quente e não tem vento, o cheiro, poluição do Rio Monjolo. Então, isso foi um exemplo, um dos exemplos, dos muitos exemplos de ações que a Câmara fez, trabalhando em todos os setores. Mas estão fazendo ainda, porque não acabou o mau cheiro ali, né? Não. Isso nós estamos, já foram feitas 3 visitas, percorremos boa parte da galeria. Tá? Sim. Eu vi a foto, lá, vocês dentro do esgoto ali. Lá. Então, literalmente. Literalmente dentro do esgoto. Outra coisa, Budel, fazendo uma empatia, se você fosse o prefeito, você diria que hoje as relações entre a Câmara e o Executivo estão politicamente corretas? Vocês estão trabalhando sem atrapalhar a administração do município? Então, eu te diria o seguinte, Heitor, se eu fosse prefeito, eu gostaria de estar governando com uma Câmara como a atual legislatura. Hoje, então, a Câmara está 100%. Mas olha, como eu te falei, e contra números, Heitor, não existem argumentos. Os números são frios. É matemática. É matemática. 99,9% dos projetos foram aprovados por unanimidade. Projetos reprovados com fundamentação. Então, a Câmara tem dado a sua resposta. Divergências político-partidárias existem desde que existem homens na face da terra. Porque política se faz do momento que você acorda ao momento que você dorme. A política pública, a política na escola, a política na empresa, a política na rua, a política com amigo, com os familiares, enfim, nós somos um ser político. Então, divergências sempre vão acontecer, mas coerência são poucos. Mas a Câmara de Foz tem muita. Quantas comissões de inquérito estão em andamento hoje? Olha, foram encerradas 5. E foram resolvidas? Todas apresentadas relatórios, porque veja bem, a comissão de inquérito, Heitor, a Câmara Municipal não vai julgar ninguém.
Não cabe à Câmara julgar. Mas vai apontar... Ela levantou a falha e encaminhou ao órgão competente, que é o Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Cabe ao Ministério Público acatar ou não aquele material e, em se acatando, ele representar e, a partir dali, começar a investigação na Justiça, que é quem, de direito, tem para poder acionar os possíveis culpados ou não. E ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Essa é a obrigação da Câmara Municipal. Então, todas foram encaminhadas, os relatórios foram conclusivos para que fossem enviadas ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e também ciência ao Executivo Municipal. Existiam 12 na fila, 5 já entraram e vão começar a trabalhar. Budel, vou te pedir mais um tempo, que nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro bloco, hoje entrevistando o vereador, presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Carlos Juliano Budel. Budel, meu colega jornalista, secretário de comunicação da Prefeitura, João Adelino de Souza, declarou neste programa que a frentona continua sólida e que, mesmo com a insatisfação de alguns, qual é a sua posição sobre o assunto? Olha, eu respeito a opinião do Adelino, isso é uma posição dele, mas a frentona, a minha visão política, a frentona, ela não existe mais. O que vai existir são digamos assim, novas aglomerações partidárias. Mas a frentona, aquela linha de 18 partidos, com uma determinação forte de não deixar romper aquilo, isso já não se... Eu te diria o seguinte, Heitor, não vai se repetir mais em Foz do Iguaçu. Sim, mas podem surgir, logicamente, novos blocos, mas agregando uma quantidade enorme de partidos, uma quantidade enorme de lideranças políticas, dificilmente. E quais são suas pretensões políticas futuras? Heitor, eu sou, em política, o esperto é você falar a verdade. Quem fala a verdade tem a tranquilidade de que nunca vai ter que estar procurando explicações ou se lembrar de qual foi a justificativa que ele deu e para não cair na incoerência. Eu tenho uma posição firme. Eu sou presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu até 31 de dezembro de 2008. Vou cumprir esse mandato na sua totalidade. Pretensões políticas tenho, claro que tenho, nunca deixei de externá-las. Tenho pretensões de ser candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, sim, mas no momento exato. Nós não estamos em campanha, não posso me colocar como candidato e nem como pré-candidato. Pretensões tenho, mas antes disso nós temos digamos assim, toda uma legislação eleitoral, tem um mandato de vereador e o momento, as eleições vão se definir. A eleição começa para valer, Heitor, no dia 1º de julho de 2008. Até lá, você tem que trabalhar em cima de viabilidade, de aglutinação partidária, enfim, trabalhar essa caminhada. Agora, a pretensão tem, é clara, não escondo, e acho que é a maneira mais tranquila de você se posicionar politicamente. Sim, vai aguardar então as decisões futuras até do próprio partido, né? Exatamente, eu tenho um partido, sou filiado a um partido que vai definir se vai ter candidato ou não. Agora, eu vou postular, vou me colocar à disposição no momento oportuno. Você declarou que a Câmara agora ela está mais interativa e que inclusive tem outros meios de publicidade também. Esse lado estava engessado ou foi mudança na sua gestão? Foi mudança na atual legislatura. Mudança Sim. que a mesa implementou com o apoio da maioria dos vereadores. Sim. E com relação ao Parlamento Trinacional, o que é isso? Então, o Parlamento Trinacional é uma coisa inédita no mundo. Esse daí nós podemos dizer que é inédito. Nós vivemos numa comunidade trinacional. São 7 municípios que compõem a nossa tríplice fronteira. Do Brasil, Foz do Iguaçu e Santa Terezinha, porque estamos irmanados. Sim. Tá. Porto do Iguaçu na Argentina, 3. Paraguai são 4 municípios.
Franco, que está aqui bem em frente a nós, Cidade del Este ao meio, Hernandárias ao norte. E Mingaguaçu, que coroa, que fecha entre Franco, Cidade del Este e Hernandárias. São 4 municípios no Paraguai, 2 no Brasil e 1 na Argentina. Somam 870 mil habitantes. Heitor, o Brasil tem 17 mil quilômetros de linha de fronteira. 17 mil, do Oiapoque, lá no norte ao Chuí. A posição, a localização, o ponto desses 17 mil quilômetros de maior concentração populacional, a maior concentração de pessoas vivendo na fronteira é o nosso. Quer dizer, óbvio que esse daqui é o ponto mais importante de toda a fronteira brasileira. E foi aqui que nasceu o Parlamento Trinacional, que congrega as câmaras municipais de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha, o honorável Conselho Deliberante de Porto Iguaçu, as juntas municipais, as honoráveis juntas municipais, que são as câmaras municipais de Minga, Guaçu, Cidade de Leste, Hernandárias e Porto Franco. Tá? Todos os 7 municípios definiram, as suas câmaras municipais aprovaram que se criaria o Parlamento Trinacional, congregando todos esses vereadores para discutir os problemas da Tríplice Fronteira. As decisões tomadas nesse parlamento, que se reúne mensalmente, toda última segunda-feira de cada mês são as reuniões, as decisões ali tomadas são levadas para as câmaras municipais, transformá-las em lei. Então, mas o mais importante disso, o que é, Heitor? É a conscientização de que nós somos uma cidade única, uma comunidade única. O Rio nos divide, é um acidente geográfico, mas nós vivemos aqui há mais de 100 anos uma vida social, cultural, econômica. Tá? Aqui se faz o verdadeiro Mercosul. E o que nós precisamos? Nós precisamos nos entender politicamente para que nós nos fortaleçamos, para poder discutir com os governos centrais as atitudes que eles tomam, nos afetam diretamente, não nos consultam e os prejuízos também não contabilizam. Então, nós precisamos, e em cima dessa desse parlamento trinacional, também nós criamos a frente parlamentar, a frente de municípios, dos legislativos, dos municípios da linha de fronteira do Brasil e dos demais países da América do Sul, com os quais o Brasil faz divisa, para que montássemos essa frente para, digamos assim, criar um fórum político forte para cobrar de Brasília, de Assunção, de La Paz, de Buenos Aires, de Montevidéu, de Caracas, enfim, de todos os governos centrais dos países, uma atenção às comunidades de linha de fronteira. E já vislumbraram algum resultado? Mas olha, Heitor, isso está agrandando. Nós tivemos o primeiro encontro em Foz do Iguaçu, foi um sucesso, criou-se a frente. Fomos para Brasileia, lá no Acre, na divisa do Brasil com o Peru e a Bolívia, uma tríplice fronteira. Eles, todos os vereadores, prefeitos que estiveram lá, se empolgaram. Fizemos o último encontro agora, aconteceu no mês de novembro, na cidade de Tabatinga, lá no extremo oeste do Brasil, Heitor, divisa tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru, tá? Também foi um sucesso. Nunca se discutiu isso, essas comunidades nunca foram chamadas a discutir esses problemas e a questionar os porquês. Marcamos já para fevereiro o último encontro nessa primeira fase de aglutinação, que vai ocorrer lá na fronteira do Brasil, Venezuela e Guiana Inglesa, numa cidade brasileira chamada Pacaraima, no estado de Roraima. Lá vamos encerrar essas reuniões para dali trazermos para Foz do Iguaçu, digamos assim, toda a aglutinação, toda a força política dessa linha de fronteira, para que nós conversemos com uma maneira mais forte com os governos centrais. Porque, Heitor, os problemas de Foz com Cidade del Este é o mesmo que de Tabatinga com Letícia, lá na divisa com a Colômbia, de Pacaraima com Santa Helena na divisa com a Venezuela, de Uruguaiana e Santana do Livramento, Uruguaiana e Passo de los Libres ali com a Argentina. Sim. Os problemas são praticamente os mesmos, mas com certeza os causadores sempre são os mesmos.
os nossos governos centrais. Budel, nós estamos chegando ao final do programa. Rapidamente, nós sabemos que segurança é um problema do Estado, mas a Câmara está fazendo alguma coisa? Ou existe a possibilidade de agir, né, nesse sentido? Muito pouco, porque segurança é do governo do Estado. E a partir do momento que o município queira trazer para si esse controle, ele vai estar arcando com ônus que não tem condições de enfrentá-lo. A Câmara, nós demos a nossa contrapartida, pelo menos devolvemos dinheiro do nosso orçamento, dinheiro que foi fruto de economia da Câmara Municipal, para a compra do atual prédio, do novo prédio da Guarda Municipal no orçamento passado, e esse ano devolvemos também recursos para término das obras lá. Mas segurança é uma atribuição do governo do Estado e o município não tem condições financeiras e estruturais para trabalhar o assunto de segurança pública. Para encerrar, qual é a sua mensagem de fim de ano para a população de Foz do Iguaçu? Primeiro, desejar a todos um Feliz Natal, a você, Heitor, a tua família, a todas as famílias iguaçuenses, um feliz 2008. Eu sou um eterno otimista, Heitor. Problemas nós temos de monte, mas problemas não adianta você simplesmente ficar falando deles e se você não trabalhar. Eu sou otimista, nós vivemos, Heitor, num ponto mágico desse mundo, numa cidade, numa região onde essa quantidade de povos aqui, de distintas raças, convive de maneira harmoniosa com uma dádiva que a natureza nos deu, com uma obra que a criatividade do homem fez. Tem tudo para dar certo. O maior shopping de céu aberto do mundo, que é a Cidade de Leste, que poucos param para pensar, aqui se compra qualquer coisa do mundo com o melhor preço. Bugiganga? Claro que tem, aí tem, mas Bugiganga você encontra em qualquer grande capital do mundo. Mas Cidade de Leste é um shopping a céu aberto, onde você tem os melhores preços do mundo, as cataratas, uma atração única no mundo e a maior obra que o homem fez em engenharia. Tem tudo para dar certo. Eu acredito nessas cidades. O que nós temos que continuar é trabalhando, perseverando, olhando para frente e com determinação. Eu sou otimista, acredito nessa terra. Os problemas que existem, nós vamos superá-los. Budel, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.